Oi, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês, tô com saudade até de dar bronca em vocês, mas vamos lá. Eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre aquele conteúdo que nós estamos só lendo a respeito deles, e a gente precisa entender um pouquinho sobre o nosso Brasil. O conteúdo que a gente viu é sobre o Brasil, o período que a gente chama de República das Oligarquias. Esse período foi de 1894 até 1930. É também chamado, em outros livros, também é chamado de República Velha. Qual é a característica desse período? Esse período, oligarquia, a palavra oligarquia vem de governo de poucos, ou seja, aqui no Brasil, né, esse período, quem governou o nosso país foram grupos, né, oligarquias rurais de Minas e São Paulo, principalmente de Minas e São Paulo, se revezaram entre Minas e São Paulo. Pessoal, então, para essas oligarquias se manter durante tanto tempo no poder, eles usaram de um método, né, que a gente conhece muito atualmente, mas eles usavam o voto. A Constituição de 1891, ela não dizia sobre se o voto era secreto ou não era secreto. Então, essas oligarquias se usaram dessa falha na nossa Constituição para burlar, né, uma maneira de fraudar as eleições para eles se manterem no poder. Então, isso aqui é só uma imagenzinha de São Paulo, Minas Gerais se revezando no poder, né? São Paulo, grande produtor de café, por isso que era a oligarquia cafeeira. Minas Gerais, grande produtora de leite, tá? Então as duas se revezavam, se alternavam no poder. Um presidente de São Paulo governava por 4 anos, nos outros 4 anos um presidente de Minas governava o Brasil. Então, para eles permanecerem no poder, eles usavam o voto e uma organização que era feita nos municípios e estados. Como isso funcionava? Dentro dos municípios, quem tinha o poder, quem controlava tudo, eram os coronéis. Esses coronéis, eles tinham o poder econômico, mas eles mandavam também na política do lugar, na religião do lugar, nas pessoas do lugar, eles mandavam em tudo. E para eles controlarem o voto das pessoas, eles coagiam, ou era por conta da coação, né? Eles controlavam as pessoas, porque normalmente já eram funcionários dele, trabalhavam para ele, ou então esses votos eram comprados ou trocados por coisas simples, como mercadoria, roupa, dentadura, vários itens. Então esse voto foi chamado de voto de cabresto. Os meninos aí, quem é do sítio, conhece muito bem o que é um cabresto. Cabresto é uma corda que é usada para controlar o cavalo. Então, esse período, né, esse tipo de voto foi chamado de voto de cabresto, onde o coronel ele levava a pessoa para votar. Essa pessoa não tinha o direito de votar em quem ela queria, já que o voto era aberto, e caso ela ousasse, né, votar em outro candidato, ela sofreria as consequências desse ato dela. Tá? Então, isso aqui, esse evento, esse período foi chamado de coronelismo, né, que era a força dos coronéis controlando a política local, principalmente nos municípios. Isso era feito. Então, nesse período, como o Brasil era governado por presidentes de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, a política do café com leite, o restante do Brasil ficou completamente abandonado. Tá? Não se tinha nenhum tipo de política para atender o restante do Brasil. Lembrando que nesse período, grande parte da população era formada por ex-escravos, né? Há pouco tempo tinha acontecido a abolição da escravidão, em 1888, e acabou a escravidão no Brasil, só que não existiu nenhum tipo de política para esses ex-escravos. Eram pessoas que saíram das fazendas, não tinha nome, não tinha documento, não tinha moradia, não tinha nenhum tipo de assistência. Então, esses ex-escravos, essa população negra do Brasil, elas seguiram
ou para cidades, né, para buscar subempregos nas cidades, ou elas seguiram para o interior do Brasil para buscar alguma maneira de sobreviver nas fazendas do interior do Brasil. E por conta desse abandono, dessa política, né, que centralizava em São Paulo e no Rio de Janeiro, aconteceram várias revoltas pelo Brasil. As revoltas que eu falei para vocês, dentre, né, tantas revoltas que aconteceram, eu destaquei para vocês a Guerra de Canudos, que ela aconteceu de 1896 até 1897. A Guerra de Canudos, ela acontece no Nordeste brasileiro, né, no norte da Bahia. Canudos é o nome que foi dado a um pequeno arraial, um vilarejo, onde foi juntando gente. Juntou pessoas do Nordeste brasileiro que já passavam necessidade, junto com esses ex-escravos também que procuravam empregos e não encontravam mais empregos, né, que foram pessoas esquecidas, né, na sociedade brasileira, e foram se juntando nesse vilarejo. Nesse vilarejo tinha um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele tinha uma certa revolta com o governo brasileiro, porque a Igreja Católica, ela era a religião oficial do Brasil até a proclamação da República. Quando o Brasil se torna república, a Igreja Católica deixa de ser oficial e o Brasil passa a ser um Estado laico. O que é um Estado laico? Todas as religiões são permitidas e são aceitas e devem ser respeitadas no nosso país. E o Antônio Conselheiro, ele não aceitava muito bem isso, né? Ele queria que a religião católica continuasse oficial. Mas o que mais concentrava pessoas ali era tentar sobreviver nesse pequeno vilarejo chamado Canudos. E algumas denúncias aconteceram que esse vilarejo era contra o governo federal. E por conta disso, o governo federal mandou o exército ir lá acabar com o vilarejo do Arraial de Canudos. Não foi fácil, tá? O exército brasileiro, mesmo sendo um vilarejo pobre, pessoas que não tinham armas, né? As pessoas lá se defendiam, pessoas comuns, como eu e você, se defendiam foice, enxadão, com as ferramentas de trabalho deles que eles se defendiam. O exército brasileiro precisou várias vezes, várias tentativas para conseguir derrotar o Arraial de Canudos. Conseguiram, o arraial foi completamente destruído, né, as pessoas dizimadas, e o Antônio Conselheiro capturado e morto. Tá? Então foi muito triste, assim, né, porque você vê o exército de um país lutando contra pessoas completamente simples, sem condições nenhuma de sobreviver e ser completamente destruído, tá? Então, essa foi uma das revoltas, uma das primeiras revoltas, das primeiras guerras que aconteceram nesse período da República Oligárquica, né, da República das Oligarquias no Brasil. Outra revolta que acontece nesse período acontece na cidade do Rio de Janeiro e é chamada de Revolta da Vacina. Bem atual, né? A Revolta da Vacina, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Nós tínhamos presidentes de São Paulo e de Minas Gerais, mas a capital do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro. E nesse período a cidade do Rio de Janeiro era muito suja, não tinha serviço de saneamento, não tinha serviço de água, de esgoto, era uma cidade muito suja, um amontoado de pessoas, né, casarões muito velhos, muito antigos e muitas pessoas morando todas juntas. Então era uma cidade muito suja. E por conta dessa aglomeração de pessoas e dessa sujeira toda da cidade, acontecia epidemias de várias doenças, né, que eram principalmente doenças que vinham da transmissão de ratos, de insetos, como a varíola, por exemplo. E por conta disso, o presidente do Brasil contratou um médico sanitarista, na época recém-formado, mas que atualmente a gente conhece, já ouviu muito falar nele, que é Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele cria várias vacinas, né, para tratar
tratar as pessoas, para imunizar as pessoas contra as doenças. Nesse período, para lembrar, né, a gente não tinha SUS, não tinha hospital público, não tinha tratamento nenhum de saúde. Então, Oswaldo Cruz cria, né, várias vacinas e o presidente da República ele determina a vacinação obrigatória, tá? Então, isso aconteceu sem nenhuma campanha de orientação, de informação das pessoas sobre a importância da vacinação e nem como ela funcionava, né? Nem que as pessoas seriam vacinadas, que para elas criarem imunidade, assim por diante. Não teve nenhum tipo de informação. Simplesmente determinou que a vacinação era obrigatória, que eles tinham que aceitar ser vacinados e pronto. Então, em 1904, em outubro de 1804, as pessoas, né, eram vacinadas. Normalmente, quem aplicava a vacina já vinha com um soldado do lado, né, um policial, para segurar a pessoa à força. Então, eles se revoltaram contra essa vacina, contra a vacinação obrigatória, mas não era contra a vacina, é porque eles acreditavam que era uma maneira do governo acabar com a população ou diminuir a população e assim por diante, já que eles viviam assustados com as medidas que o governo tomava. Então, a revolta da vacina foi esse momento, né? Contra a vacinação obrigatória e sem nenhum tipo de formação ou de campanha para informar a importância. Outra revolta que acontece nesse período é a revolta da Chibata. A revolta da Chibata também acontece no Rio de Janeiro. É uma revolta dos marinheiros, né, da Marinha do Brasil, e liderada por João Cândido, que era um dos marinheiros. Nessa época, a Marinha Brasileira era formada basicamente por negros. E esses negros, mesmo não sendo mais escravos, dentro da Marinha eles ainda eram tratados como escravos. Inclusive com punições, com chibatadas, né? Eles eram punidos, castigos e punições com chibatadas e o mesmo tratamento que era dado aos escravos. E esse João Cândido ele liderou alguns grupos para reivindicar melhores direitos, né, melhores condições de trabalho e o fim das chibatadas, principalmente o fim da punição por chibatadas. Como eles se organizaram? Como eles se revoltaram? Eles organizaram 3 navios brasileiros da Marinha Brasileira, né, Marinha, e como a capital brasileira era no Rio de Janeiro, né, eles apontaram os canhões dos navios para o Palácio do Governo, pressionando o presidente a assinar um documento que libertasse eles dessas punições. Pressionado, né, com 3 navios apontados para o prédio, né, para o Palácio do Governo, o presidente do Brasil assina um decreto livrando esses marinheiros das punições, né, e garantindo tudo aquilo que eles estavam reivindicando. Após a assinatura desse... Então, pessoal, depois que os marinheiros eles tiram os navios da frente do palácio, né, e com os canhões voltados para o Palácio do Rio de Janeiro, o Palácio do Governo, o presidente revoga o decreto que tirava as punições dos marinheiros e condena todos uns foram mortos, outros foram exilados na Ilha das Cobras, outros foram exilados no Acre, no norte do Brasil. Então, o governo enganou, né, os revoltosos e puniu, inclusive além de ter enganado eles com o decreto, eles novamente são punidos e agora com punições mais severas ainda. Uma outra guerra que aconteceu nesse período foi a Guerra do Contestado. Essa guerra, ela foi um pouco diferente, ela não acontece por questões sociais. A guerra acontece nessa região, que é a divisão entre o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Essa foi a região contestada. Por quê? O governo brasileiro tinha contratado uma empresa para construir essa ferrovia que vai de São Paulo até o sul do Brasil. Mas, no contrato de concessão dessa ferrovia,
ele doava uma parte das terras, né, que estavam às margens dessa ferrovia, ele doava para a empresa que estava construindo a ferrovia. E nessa região que foi doada para a empresa, existiam muitos camponeses, muitas pessoas que moravam lá, que a vida toda vivendo lá. E eles perderam essas terras. Eles perderam por uma doação. E esse grupo que se revolta, né, que contesta essa doação, também tem um líder religioso. Esse líder religioso é chamado de José Maria. E eles lutam também, assim como na Guerra de Canudos, esse grupo luta com o exército brasileiro, de forma simples também, com armas simples, e são derrotados pelo exército brasileiro. Certo? Mais um outro movimento, esse movimento aqui chamado cangaço, ele não acontece só no período da República das Oligarquias, não. Ele é anterior a esse período, ele já acontecia lá no período da monarquia no Brasil, que final do século XVIII e até 1930 ainda tinha o cangaço. Como era o cangaço? O cangaço ele não foi uma revolta, não foi uma guerra. Ele foi um bando, né, de bandidos mesmo. E esses bandidos, eles saqueavam fazendas, eles matavam as pessoas, eles estupravam mulheres, eles... assim, foi um horror, eles levavam um horror no Nordeste brasileiro. Isso durou muito tempo. A palavra cangaço vem de canga, né? Canga é uma estrutura de madeira que se coloca no pescoço dos animais para eles não fugirem, né? Então daí que vem canga. E eles eram armados, extremamente armados, e como eles saqueavam e eles roubavam, cada vez eles se tornavam um bando mais armado. Extremamente violento, e ele teve vários grupos, não foi um único grupo, vários grupos atuando ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes também, mas o líder mais conhecido deles foi Lampião. Essa imagem aqui não dá pra ver direito, mas Lampião e Maria Bonita, é a mulher dele, que não era tão bonita, mas é Maria Bonita, e esses dois foram um dos mais conhecidos líderes do cangaço. Foi tão assustador esse período, né, que eles assustaram o Nordeste brasileiro, o Nordeste que já era pobre, miserável, ainda passou durante muito tempo pelo medo do cangaço, que essas histórias de cangaceiro viraram novelas, filmes, lendas, e até os nossos pais contam, nossos avós contam várias histórias assustadoras, né, de Lampião e do cangaço no Nordeste do Brasil. Tá? Ele só acaba em 1930 com a morte desse líder mais conhecido, Lampião.